Vamos lá, vamos falar então agora sobre a economia. Daqui a pouco a gente gira pelas notícias nacionais, mas vamos falar sobre a economia e sobre a expectativa para essa retomada da economia aqui no nosso estado, né? Como eu disse, o governo do estado anunciou essas medidas de flexibilização da economia na última segunda-feira. Isso está escalonado, deve durar 11 semanas, mas quais as expectativas do comércio, da indústria, das empresas, de um modo geral, em relação a essa retomada, né? Meu sogro estava assistindo aí também, doutor Leonardo Chimenez, coisa boa, Leandra assistindo aí também, Ângela também, que coisa boa, todo mundo de Bonança, que massa, assistindo a gente também. Vamos conversar agora, então, com o professor Luiz Maia, ele que sempre contribuiu com a gente lá no Balanço Geral Manhã, e agora também contribui com a gente aqui no Café com Notícias. Vamos falar, então, sobre como os economistas, né, estão vendo essa retomada e quais as expectativas para essa retomada a partir de agora. Professor, obrigada, viu, por nos atender aí da sua casa e para a gente poder falar e tentar entender um pouquinho, né, professor, como que o mercado está tentando lidar com essa retomada, preocupado também, empresários preocupados também, mas a retomada que vai agora acontecendo aos poucos, né? Obrigada, bom dia para o senhor. Bom dia, Isley. É um prazer estar aqui, conversar um pouco, né? A gente está passando por esse período tão desafiador, né? Então é sempre importante a gente voltar a essas questões, discutir quais são as melhores estratégias, o que as pessoas precisam estar atentas. Então é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco. Que bom, obrigada, professor. Olha, eu lembro que a gente conversou algumas vezes durante o Balanço Geral amanhã, e eu lembro, uma coisa que você me falou, me chamou muita atenção, foi que nos outros países, a gente teve uma vantagem, né? A gente pôde observar o que aconteceu primeiro em outros países, para tomar as nossas decisões aqui. E em outros países, onde houve essa pressa pela retomada da economia, as empresas tiveram que avançar e depois voltar atrás, né? Primeiro, eu queria lhe perguntar isso, como é que está hoje essa retomada da economia em outros países, para que depois a gente fale sobre a expectativa aqui. Tá, então, olha só, a gente tem um início de retomada em boa parte do planeta. Só que diferentes países, por viverem circunstâncias muito distintas, têm tomado caminhos diferentes, né? Então, a gente tem países como a Europa Ocidental, os países da Europa Ocidental, que conseguiram fazer o chamado lockdown, né? A travada geral, o isolamento máximo da economia, durante um bom período de tempo. E conseguiram eliminar praticamente a transmissão comunitária. O que é transmissão comunitária? É aquela circunstância em que os órgãos de saúde não conseguem mais rastrear cada caso de infecção, né? Então, quando você tem um processo de adoecimento que já está meio que espalhado na sociedade. Então, os países da Europa Ocidental e alguns países da Ásia conseguiram suprimir, eliminar esse processo de transmissão generalizada. Aqui no Brasil, a gente não conseguiu fazer isso, né? Mas a gente fala do Brasil daqui a pouquinho. Então, quando eles conseguem essa etapa, essa grande vitória, eles passam a poder gradualmente retomar as atividades e ficar constantemente testando. Qualquer novo caso passa a ser uma grande atenção e, além de fazer essa estratégia de testagem muito massiva, muito generalizada, eles também estão tentando fechar um pouco as fronteiras, evitar que haja um retorno da infecção trazida por viajantes, por estrangeiros e tal. Então, essa estratégia é que está sendo adotada na Europa Ocidental, em boa parte da Ásia, mas essa é uma estratégia que a gente ainda está aprendendo, ninguém está com certeza sobre nada. Uma das dúvidas que paira no ar é se, uma vez que a pessoa teve a Covid-19, quanto tempo que ela ficaria imune de ter uma reinfecção, de adoecer novamente. Essa resposta, infelizmente, a gente não sabe.
O que a gente sabe é que por um período assim de 1, 2 meses, depois que a pessoa adoeceu, a chance de ela ter novamente a doença parece ser muito baixa ou até zero. Mas a gente ainda não sabe porque é uma doença nova, né? Pode ser que essa reinfecção, ou perdão, essa imunidade tem uma duração relativamente limitada. Nós vamos ter que aprender um pouco ainda sobre os detalhes dessa doença. Agora, professor, aqui muitos empresários têm pressa de voltar. E isso é compreensível, né? Porque o prejuízo tem sido grande, a perda de empregos tem sido grande, muita gente está tendo dificuldade realmente de enxergar as possibilidades de cuidar da própria saúde, porque não está conseguindo nem cuidar da saúde, nem cuidar das finanças. Qual deve ser a preocupação do empresário, das empresas, do empreendedor nessa retomada agora? Pois é, a gente precisa entender que, embora haja, né, essa tensão, né, com a sobrevivência dos negócios, né, a gente tem uma boa parte dos negócios aí que são familiares, que são, né, as pessoas depositaram um trabalho de uma vida inteira nos seus negócios. E aí, de repente, fechar as portas, ficar 1 mês, 2 meses parado, isso realmente deve ser um grande aperreio que todas essas pessoas estão passando. Então, a gente entende essa tensão, essa preocupação. Afinal de contas, é o projeto de uma vida que está em jogo, né? As pessoas estão ali muito preocupadas com a sua sobrevivência, mas também com tudo que já conquistaram, né? Tá, então, se a gente considera, e a gente está dentro daquelas categorias que foram autorizadas a operar, se a gente considera que é indispensável essa retomada, a gente precisa olhar para o nosso negócio, para a nossa operação, com um olhar novo. Então, o que os órgãos as autoridades em geral estão orientando é que a gente repense completamente a questão da higienização e que a gente se adapte de alguma forma, os negócios se adaptem a uma realidade em que eles terão que atender públicos menores, né, terão que trabalhar em escalas menores e muitas vezes tentar encontrar canais diferentes de distribuição. Então, se a gente está falando de uma operação que é um pequeno comércio, né, um comércio, vamos dizer, uma livraria que funciona numa determinada cidade aqui do interior. Bom, a gente precisa ventilar muito bem o ambiente, a gente precisa que todos os nossos colaboradores, os empregados dessa empresa, tenham sido informados de todas as práticas que evitam o contágio. Então, não basta simplesmente a gente achar que colocou uma máscara, a gente está imune, a gente está protegido. Infelizmente, não é assim. A gente precisa ter uma disciplina na higienização dos equipamentos, seja na maquininha que as pessoas têm que passar lá o cartão na hora de fazer o pagamento, seja na maçaneta da porta, na entrada. Então, a gente precisa olhar de novo para o estabelecimento com o olhar de quem é um médico sanitarista. Eu sei que ninguém tem essa formação, ou muito pouca gente tem essa formação, mas a gente vai precisar aprender todas essas habilidades de modo a transformar o nosso negócio e fazer com que ele seja seguro para o cliente e para quem trabalha ali. Até porque, professor, se essa volta acontecer de uma forma desorganizada, pode ser muito pior do que essa parada, né? É isso que vocês têm observado em outros lugares que não tomaram os cuidados devidos? É exatamente isso. Agora, vamos ver. A gente tem aqui um cenário possível, né? Na economia, a gente muitas vezes trabalha com cenários, e até essa palavra tem sido muito usada, né, na mídia. A gente liga a televisão, a gente abre o YouTube, o Instagram, e a gente está ouvindo toda hora as pessoas falarem de cenários. Então, vamos entender exatamente o que é isso, né? A gente trabalha com futuros que a gente não sabe se vai acontecer. A gente se prepara para eles. Não é que a gente tenha bola de cristal e vai acertar sempre, mas é que a gente pensa no que poderia acontecer, avalia as consequências daquilo e tenta se antecipar. Então, um dos cenários possíveis
é que a gente faça uma abertura desorganizada, que a gente não tome todas as medidas de adaptação dos nossos negócios, de repensar a estratégia, o atendimento do cliente, e que a gente acabe tendo um processo de reinfecção. Se as pessoas voltarem a adoecer num ritmo mais rápido, se a gente voltar a ter as UPAs cheias, os hospitais esgotando sua capacidade de atendimento, aí, inevitavelmente, a gente vai ter que voltar atrás, e é pior para todo mundo. A gente ter que parar de novo, colocar barreiras policiais nas ruas, para evitar que as pessoas circulem, suspender a circulação do transporte coletivo. Ninguém deseja isso. Então, é Até preciso que a porque gente teriam faça. duas possibilidades ruins. Seria fechar de novo, significa não conseguir a renda, e o risco para os funcionários, né? Os funcionários doentes. Ou seja, são os dois problemas, não só um, que era o que tinha antes, que era não ter a renda, né? Exatamente, né? Então, assim, por mais que a situação que a gente passe agora esteja longe de ser ideal, todo mundo está desconfortável com todo esse confinamento, a liberdade, né, nossa, que foi Sim. tolhida, embora seja ruim, essa situação pode piorar. Então a gente precisa ser realista, precisa buscar uma espécie de uma sabedoria, saber calibrar direitinho, pensar com calma, cada dia, as atividades daquele dia, de que maneira que eu posso evitar a minha exposição. Então, eu, assim, por mais que essa situação seja muito desconfortável para todo mundo, Izzy, ela também é uma oportunidade para as pessoas crescerem, as pessoas Sim. aprenderem mais, investirem no seu conhecimento, né, e fazer reflexão mesmo, sentar, conversar com os colaboradores da empresa, conversar com os clientes e entender Transparência, como né? melhor. É, é um processo de aprendizagem. A gente tem um Uhum. desafio novo e nós precisamos aprender. Pela minha experiência, o brasileiro é um povo muito capaz, muito disposto a flexibilizar. Essa é uma grande vantagem da nossa cultura. Tem muita gente que tem uma espécie de complexo de vira-lata, achando que o brasileiro é pior do que os outros lugares, que a gente aqui não tem solução. Essa é uma grande bobagem. Quando a gente conhece a realidade do brasileiro, a gente vê que ele é, antes de tudo, um sobrevivente, alguém que sempre pensa as maneiras de enfrentar as dificuldades do dia a dia e superar desafios que a gente já fez no passado, né? Vamos lembrar que nós somos um país que já teve hiperinflação, a gente já teve aquele monte de planos de estabilização com troca de moeda, a gente já teve desemprego muito alto, semelhante ao que a gente tem hoje. Então, o brasileiro é um sobrevivente. Ele tem capacidade de navegar aí esses mares tão turbulentos. A gente só precisa se adaptar, aprender com os outros, aprender com o que outros negócios estão fazendo, as soluções que a gente vê sendo documentadas e mostradas na televisão. Todos nós temos a capacidade de nos adaptar e de enfrentar melhor esse desafio de hoje. É difícil, né? Não é uma equação fácil, né? Você equilibrar ali a saúde, a proteção à vida das pessoas, que definitivamente é o mais importante de tudo, mas também a sobrevivência, né? Dos negócios, a sobrevivência dos empregos. Na sua opinião, esse plano de retomada que foi anunciado pelo governo do estado, lentamente, né? Foi um plano que deve acontecer lentamente em até 11 semanas. Qual a sua opinião sobre esse plano? Olha, Isli, a gente sabe que o isolamento que tinha antes, né, sem essa flexibilização, ele tem uma data de validade. Por mais que a gente gostaria que fizesse assim, olha, nós vamos ficar todo mundo dentro de casa até que passe totalmente a doença. Alguns países conseguem fazer isso porque eles têm condições sociais, condições econômicas diferentes, né? Então, tem países que conseguem sustentar uma renda
com benefícios individuais muito maiores do que aqueles R$ 600 que nós demos. Tem países em que você não teve fila na porta da Caixa Econômica Federal para alcançar esses benefícios. As pessoas todas já tinham contas em banco, já estavam cadastradas. Então, assim, a realidade do Brasil é muito diferente da realidade que se vê na Espanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Então, o isolamento social no país, aqui, ele tinha uma data de validade. Não dava para ele continuar eternamente. Então, era necessário mesmo algum tipo de processo de flexibilização, sob risco de ter ainda uma coisa pior, que era revolta popular, que era mais confusão. Então, ao estabelecer esse processo, e eu concordo que existe esse processo, a gente vai precisar também monitorar muito de perto. Sabe por quê, Isley? As coisas que vão acontecer aqui em Camaragibe, aí em Recife, ou lá em Moreno, ou em Floresta, vão ser diferentes. Então, a gente vai precisar entender as realidades distintas, como que o plano está funcionando em cada lugar, e tentar reagir rápido. Então, o nosso desafio nesse momento não é apenas de lidar com essa doença, tá, né, tirando o sono de tanta gente, mas é a gente trabalhar junto. Então, as prefeituras, as unidades de saúde locais, elas precisam comunicar muito bem com o governo do estado e com as autoridades locais, para que a gente não tenha, assim, uma cidade indo muito bem e outra entrando em colapso. Né? Então, a gente vai entender que essa abertura vai ter características diferentes em cada local, e nós, cidadãos, né, a população em geral, precisa ter paciência, precisa confiar que quem está tomando essas decisões está usando toda a informação possível para nos ajudar. Isso é importante, né? Isso é importante. É difícil, é realmente um momento difícil para todo mundo, para as empresas, né? Para os empreendedores, para os profissionais autônomos, para os funcionários, mas eu acho que nesse momento, independente de como seja a reabertura, cada um tem algo a fazer, né? Que é principalmente se cuidar, se preservar, evitar o contágio, ou seja, cuidarmos uns dos outros, né, professor? Obrigada pela sua participação, viu? É um grande prazer, Risli. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Bom saber. Obrigada, professor. Bom dia.